Pronto, então a gente vai iniciar a aula de hoje, dia 21 de fevereiro, né? Vamos começar a estudar o assunto de funções. Alguém já viu esse assunto, já ouviu falar ou não? É novidade para todo mundo? Ninguém viu, né? Então, vou começar a apresentar aqui, tá? Novidade, né? Beleza. Vou prestar a tela inteira. Ver se está aparecendo. Sim, agora. Então, esse é o rascunho, tá? Que vai ficar para vocês estudarem e ver o seguinte. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Seguinte ideia. Não sei porque não está querendo ficar, tudo um pouco só. Pronto, acho que dá. Então, pessoal, antes de fazer a questão mais formal da matemática, com definição, com tudo, eu quero apresentar para vocês esse exemplo para vocês poderem começar a entender função, tá certo? Não se preocupe, isso é uma coisa bem simples. À medida que vocês forem tendo dúvidas, eu estou acompanhando aqui, é só vocês mandarem mensagem, tá? De texto, ou me interromper mesmo e falar. Mas é o seguinte, uma função, posso dizer de maneira bem grosseira, que é uma relação entre dois conjuntos, mas essa relação tem uma certa coisa específica, que é o que a gente vai descobrir agora. Tá? Então, aqui eu estou relacionando o conjunto A, que eu estou dizendo que é o conjunto de idades, com o conjunto B, que é o conjunto de pessoas. Então, eu estou dizendo aqui, por exemplo, que Danilo tem 15 anos, que Liza tem 16 anos, Everton tem 16 e Gislaine tem 17. Tá? Isso é uma relação entre dois conjuntos. O que eu quero saber é se essa relação é uma função ou não. Quando é que é uma função? Bem simples. Uma função tem que ser bem definida, tá certo? Por exemplo, o Kaique falou aí, deixa eu fazer umas perguntas a ele. Kaique, se eu disser Kaique, a gente vai. Eu vou aí. Tu moras em Maragogi, é? Aqui em Peroba. Peroba, né? Pronto, se eu disser Kaique, no domingo a gente vai dar um passeio aí com o pessoal e a gente vai ou para um casamento, ou para um cinema, ou para a praia. Isso ficou claro para você qual é a roupa que você vai usar para poder participar desse passeio? Sim. Ficou? Você vai usar que tipo de roupa? Se for um casamento, sei lá, algum terno, Se for um alguma casamento, coisa mas foi o que assim. eu disse. Eu disse que a gente vai ou para um casamento, ou para a praia, ou para o cinema. Fique pronto para passar aí e a gente pegar. E Aí aí? no caso não tem como não ficar pronto não. Vou ficar Não em dúvida com tem. qual roupa eu vou. Você dizer, pô, imagina que eu boto uma sunga e o cara vai para o casamento. Ou eu boto um paletó e ele vai para a praia. Não é Se isso? for, né? Aí é bronca, pô. Imagina. O paletó na praia, tu não vai tirando contigo. Agora de sunga no casamento, o bicho vai pegar. A Meu noiva vai, Deus. a noiva vai perder o papel principal. Então, isso não ficou muito claro. Tá certo? Você disse, "Ô, Matheus, isso não está claro, não. Me diz aí o que é. Não, pô, é um cinema. Aí tu diz, tá, e que horas vocês passam? Eu digo, "Ô, a gente vai passar ou de 8, ou de 10, ou de meio-dia. Ficou claro também para você qual horário que a gente vai Entendi. sair? Não, não dá, né? 8 ou 10 ou meio-dia, que hora, pô? Então, isso que eu estou falando desse exemplo, ele não é um exemplo de função, porque ele deixa confuso, ele não deixa a coisa clara. Então, a função é uma ferramenta matemática
que ela é utilizada em várias áreas do conhecimento, e ela é utilizada exatamente porque ela dá clareza para a situação. Olha, lança Calvin Klein, Blanc. Olha, menina, vai ficar fera, Messias. Agora, vamos lá, vamos dizer que eu vou comprar pão. Tá? Quanto é um pão por aí? Vamos dizer que seja 10 centavos. Vamos chutar 10 centavos, a unidade. Sei que é por peso, mas às vezes o cara compra por unidade. Pesa aí 5 pães, pesa aí 8, né? Então, vê o seguinte: se um pão custar mais ou menos 10 centavos, se eu comprar 2 pães, eu vou pagar quanto? 20 centavos. 5 pães, 3. Então, ó, 2 por R$ 1, o pão sai a 50 centavos. Pronto. Olha aí. Então, um pão custa 50 centavos. Se eu quiser comprar 4 pães, vai dar quantos reais? 2. Não, dá R$ 3, não? Não dá 3, não? Não, olha aí, tá vendo? Por que foi que você me corrigiu com certeza? Você sabe que se um pão custa 50 centavos, 4 pães vão custar R$ 2. Não teve dúvida. Na hora de você corrigir o que eu falei de errado, você não ficou, eita, será que o professor está certo? Eita. Não, você disse, oxê, como é que pode? 50, 1,50, 2. R$ 2. Ele está dizendo que está 3, está doido, no mínimo. Percebe qual é a jogada? A função, ela faz com que você tenha clareza naquilo que você está fazendo, que você está explicando, que você está calculando, né? Então, se, por exemplo, eu vou pegar dinheiro emprestado num banco e eu sei que ele cobra 10% ao mês. Eu quero passar um mês com esse dinheiro emprestado. Eu pego R$ 1.000. Quanto é que eu vou pagar daqui a um mês? Ele cobra 10%. 1.100. Não é 10% de 1.000? É 100. Ele não vai poder cobrar 1.200, 1.500, 1.900 para mim. Porque, ó, tá aqui o acordo. Tá? A função matemática diz que 10% em um mês vai dar 1.100. Então, é isso que eu quero que a gente comece a entender. Como é que a gente descobre que uma relação entre dois conjuntos é uma função, certo? Eu poderia dizer a definição, que é horrível você escutar isso agora, mas se eu dissesse, olha, uma função matemática, uma relação do conjunto A no conjunto B, em que cada elemento de A tem uma única ligação com o elemento... Ia ficar muito chato, tá? Você talvez não entendesse. Quando você entender a ideia, a definição fica fácil. Mas se eu passar logo a definição para você decorar, você não vai saber fazer nada. E a definição não cai no vestibular, não cai no Enem, não cai no concurso, não cai numa prova. Você tem que saber à medida que você já conhece o assunto. Tá? Mas antes de conhecer o assunto, já entrar com a definição é complicado. Então, vê aqui, ó. Quando eu digo 15 anos, qual é a pessoa desse grupo aí de 4 pessoas? Quando eu falo 15 anos, está definindo quem? Danilo. Se eu falo 17, Gislaine. E se eu falo 16 anos? Liza. Será E só? Everton. Então eu fico em dúvida. 16 anos, quem tem? Aí o cara, os dois levantam a Liza mão. e Everton. Pois é, mas se eu quiser uma pessoa só, isso vai me gerar uma dúvida. Qual das duas eu fico? Entendeu? Qual das duas é que vai valer? Então, esse exemplo aqui, ele não é função. Por que ele não é função? Porque ele não está bem definido. Certo? Ele não está bem definido. E como é que a gente sabe isso olhando o diagrama? O diagrama é esse desenho, tá? Veja, para ser função, tem que sair uma única seta do primeiro, do segundo, de cada um deles. Ah, professor, mas se sair duas setas? Não vale. Não é função. Ah, e se não sair nenhuma seta? Não é função. Tem que sair uma seta apenas de cada elemento, que a gente vai chamar aqui domínio, tá?
Esse conjunto de onde as setas estão saindo, a gente chama de domínio. E esse onde a seta está chegando, a gente chama de contradomínio. Certo? Então, veja. Se eu tirar essa seta daqui, isso passa a ser função? Sim. Sim. Às vezes, Matheus, mas o Liza não está ligado a ninguém. Não tem problema. Eu não olho o contradomínio. Eu olho somente o domínio. Conjunto. Está sendo uma do 15? Tá. Está sendo 16? Tá. Está sendo 17? Tá. Então não me importa o resto. Tá? Agora, se eu dissesse a você isso aqui, já deixou de ser função. Por quê? Porque eu consigo definir o 15, eu consigo definir o 17, mas eu não consigo definir o 16. Não está saindo nenhuma seta dele. Então, o que acontece? Isso não é função. Tá? Então, eu quero que vocês comecem a entender, tá? Quando é função e quando não é. Esse primeiro caso ele não é função, porque saem duas setas do número 16. Porque quando eu digo a idade, não define a pessoa. Por exemplo, se eu tiver uma função dessa forma, isso aqui é uma relação do conjunto A no conjunto B. Essa relação vai pegar cada idade e dizer o nome da pessoa. Se eu pego a seguinte relação, nome da pessoa e CPF, isso forma uma função? Será? Vou dizer assim, pessoas maiores de 18 anos, tá? Que qualquer pessoa pode ter o CPF, mas tem gente menor de 18 anos que ainda não se ligou de tirar o CPF. Então, vou pensar pessoas adultas. Quando eu digo o nome de um adulto, isso garante que ele tenha só um CPF? Garante. Opa, não, garante. Cada pessoa, por exemplo, se você não tiver um CPF, você não vai poder comprar, você não vai poder tirar habilitação, você não vai poder ter cartão de crédito, você não vai poder ter conta em banco. Tá? Então, toda pessoa que pretende ter uma relação financeira com a sociedade, ela tem que ter um CPF. Por exemplo, número de matrícula. Se você conhece alguém que se matriculou, que estuda no IFOL e que não tem número de matrícula, pode até não saber, mas não tem como não ter o número de matrícula. Porque no dia que você vai fazer a matrícula, você recebe um número. Você pode até não lembrar, mas se você olhar os documentos, está lá. Então eu vou fazer uma coisa mais do dia a dia de vocês. Pode falar. Até o chip de operadora. Pois é, se você não tiver o CPF, você não pode nem ter um chip. Tem que usar o de alguém emprestado. Né? Então, por exemplo, se eu disser Ítalo, talvez eu não me expressei bem, Ítalo. Pode ter sido isso também. Ítalo, qual o seu número de matrícula? Você vai lá e diz, tal, tal, tal. Vai ter outro aluno no IFAL que tem esse número de matrícula? Não vai. Não, não vai, de jeito nenhum. Tá certo? E se eu disser o seu nome, você não tem dois números de matrícula no IFAL. Você só está fazendo um curso. Não vai ter dois números. Tá? Então, a ideia é mais ou menos essa. É que a função ela tem que ser bem definida, tá certo? Por exemplo, quer ver uma ideia? Alguém lembra aí o e-mail institucional? Alguém lembra? Sim. Sim, diz aí o teu. Digitar melhor, não? Pode ser. Precisa ser todo não, só até o arroba. Ah, já digitou. Então, JMSG3. Olha esse outro aqui. O arroba, blá, 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 é tudo igual, não vou nem me preocupar. É ESF16, tá? Calma, molesta. O que significa esse 3? Significa que no IFAL todo,
tem 3 pessoas com essa sigla, JMSG. E se ele botasse só JMSG, quando eu mandasse o e-mail para jmsg@alunoifal, ia para todos os alunos que tivessem essa sigla. Por isso que botou o 3. Então, imagina ESF. Quantos alunos tem no IFAL com essa mesma abreviação aí, com essa mesma sigla? 16, cara. Olha, Edvan, é a tua idade, né? Mas para o ano não vai mudar para 17, não. Se o teu e-mail vai continuar o mesmo. Então, 16 é porque tem 16 pessoas com essa mesma ESF. Então, para gerar uma função, ele precisou botar o 16, o 1, o 2, o 3, o 4. Se amanhã se matricular outro aluno ESF, ele vai ficar o 17. Pronto, ó. KJ de Kaique, KJSN. Então, de Kaique, como é mais difícil de encontrar, ele é o 1, ele é o número 1. Ele é o primeiro a usar essa sigla aí, esse código no IFAL. Não tem ninguém com KJSN, também, bicho, KJSN, Karatê é para se ferrar, né, não? É bem incomum. Então é isso, gente. A função, ela existe. Está vendo aí uma aplicação bem básica? Se o e-mail não fizer uma função com o seu nome, você não vai receber esse e-mail. Ou um monte de gente vai receber o seu e-mail. Ah, eu fiz ano passado, mas vai continuar, Edvan, até você terminar o curso. Vai continuar esse e-mail. Então, vamos lá. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Agora, vê esse caso. Agora eu estou pegando uma função que é o contrário. Opa, deixa eu subir mais um pouco. Pronto, aqui. Antes, eu estava pegando a idade e vendo as pessoas. Agora eu estou pegando as pessoas e vendo a idade. Oficialmente, você pode ter mais de uma idade? Eu sei que tem gente que Não. às vezes tem um rolo que tem 2 idades. Por exemplo, eu tenho um tio que ele tem uma idade real e uma idade no documento. Ah, digitaram errado no registro. Não, foi porque meu avô não ligou de botá-lo para se alistar. Aí quando chegou na época de se alistar, ele já estava com 20 anos, tá ligado? Aí se ele fosse ia dar rolo. Aí ele pegou, saiu atrasando, botou ele 2 anos mais novo, a minha mãe, que é a irmã dele, 2 anos, saiu reduzindo a idade dos filhos tudo em 2 anos. Então ele não tem a idade dele que está no documento é uma, diferente da data de nascimento dele. Mas o que vale é a que está no documento. Né? Então não tem isso de eu nasci e o cara errou minha idade. Caixão, se seu pai e sua mãe não consertou na época, essa idade é que vai estar valendo. Entendo. Né? Então a idade oficial você só tem uma. Quando eu digo Danilo, ele só vai ter uma idade. Quando eu digo Lais, ele só vai ter uma idade. Ah, mas Lais e Everton têm a mesma idade. Mas não tem problema de aqui chegarem 2 setas, 10 setas, 20 setas. Podia todo mundo aqui ter 16, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Podia, ó, todo mundo aqui está com 16. E não tem ninguém com 15, ninguém com 17. Não teria problema. Porque o conjunto que é o contradomínio, que é o conjunto de chegada, não me interessa para definir a função. O que eu olho é o seguinte: esse primeiro aqui tem uma seta apenas? Tem. Aqui tem uma, tem. Aqui tem uma, sim. Aqui tem. Então, vê que eu não estou chamando de R, eu estou chamando de F agora. Ó. Função. Então, a função da pessoa em relação à idade é realmente uma função. Ou seja, melhor falando, a relação de uma pessoa com a sua idade é uma função. E quando eu digo o nome da pessoa, eu vou saber exatamente qual a idade da pessoa. Por exemplo, a área, os lados de um quadrado e sua área formam uma função. O lado de um quadrado e sua área.
Por exemplo, se eu tiver um quadrado de lado 3, qual é a área de um quadrado que tem lado 3? A área de um quadrado, vocês lembram, né? Que é o lado ao quadrado. Nove. Então, o lado do quadrado e a área do quadrado é uma função. Tá certo? Porque não vai ter outro número que multiplicado por ele mesmo dê 9. Tem? Não tem. Se o quadrado tiver lado 4, qual é a área? 16. Lado 5, 25. Então, cada lado de um quadrado vai se referir a uma área do quadrado. Isso é uma função. Eu não tenho dúvida, quando eu digo que eu tenho um quadrado de lado 4, você já sabe qual é a área desse quadrado. Agora, um retângulo. Será que as dimensões de um retângulo e a área dele formam função? Será? Por exemplo, deixa eu apresentar aqui o. Deixa eu fechar isso aqui. Por exemplo, se eu tiver um quadrado, um retângulo, vamos lá, deixa eu pegar um tamanho maior aqui. Se eu tiver um retângulo, vê bem, um retângulo mede 4 centímetros e 6 centímetros. Esses lados vão formar uma função com a área do retângulo? Sim. Porque se a área do retângulo não é base vezes altura, se eu digo que o retângulo tem lado 4 e 6, você sabe qual é a área. Não sabe, não? 4 vezes 6, 24. 24 centímetros quadrados. Então, se eu tiver o lado do retângulo, eu consigo saber a área. Isso é uma função. Agora, vamos ver o contrário? Se eu tiver a área do quadrado, vai gerar uma função em relação aos lados? Será que com essa área eu consigo definir quais são os lados do quadrado, do retângulo? Não. Sabe por quê? Porque o retângulo pode ter 2 centímetros de base e 12 de altura. Pode ter 12 de altura e 2 de base. Pode ter 4 e 3. Pode ter 3 e 4. Pode ter 2 e 6, ou 6 e 2. Então, quando eu tenho uma área de um retângulo, eu não consigo definir os lados. Isso não é função. Estão começando a entender qual é a ideia? Eu tenho que, quando eu tiver um elemento, eu consiga definir qual é o outro elemento. Porque senão isso não é função. Ó, deixa eu dar um exemplo aqui que eu acho que vocês vão entender melhor ainda. Deixa eu dar um exemplo aqui bem bestinha. Pronto. Então, completar isso aqui. Tá? Em língua portuguesa. Será que isso gera uma função? A gente sabe, obviamente, que em língua portuguesa que tem que ser uma vogal. Né? Então, será que eu sei qual é essa vogal? A, E, I, O, U. Será que eu sei? Se for casa, dá certo. Né? Se for casa, dá certo. Se for o E, fica César. Não é nem uma sigla, não sei, César. Se for César, aí tá. Se for Cisa, Sosa, Susa, né? Cusa, aliás. Então, descobrir qual é essa letra daqui que está faltando é uma função, porque
eu já sei qual é a letra que eu vou colocar ali. Agora, se tiver assim, pode ser qualquer letra agora, tá? Eu tenho uma função, completando essa. Será que só tem uma solução para Não. isso? Eu posso botar os S e virar casa. Eu posso botar o D e virar cada. Eu posso botar o I e virar caía, ou caia. Posso botar mais o quê? O M virar cama. Eu posso botar o N e virar cana. Eu posso botar o T e virar cata. Eu posso botar o R e virar cara. Qual desses é o certo? Eu não sei. Pode ser que tem várias possibilidades. Então, isso aqui não vai gerar uma função, tá? Perceba que sempre o que eu estou fazendo para vocês é mostrar que, para ser uma função, tem que estar bem definido, tem que entender a coisa. Você dizer, olha, tipo, quer ver uma função? O cara vai, aí pega o cara que não sabe matemática. Ele vai, chega da casa da namorada, a namorada está beijando outro cara. Se ele estudou matemática, ele vai entender uma função. Ele diz, bicho, essa é uma função Gaia, boy. Né? Mas se ele não estiver entendendo, o que é que ele vai dizer? Meu amor, o que é isso? Isso é Gaia. Entendeu qual é a diferença? A função matemática, ela não deixa dúvida para você ficar pensando, gente, é isso, é aquilo, é não sei o que lá. Não. A função matemática, ela deixa claro para você o que é que você está fazendo. Só um minuto, tá, gente? Tem uma questão aqui da coordenação. Deixa eu só tirar o áudio aqui e já volto para a aula. Só um minutinho. Pronto, voltamos. Vamos lá. Eu disse que ela colocasse a mensagem lá e depois eu olhava o que era. Então, deixa eu apresentar novamente aqui a tela para vocês. Tem alguém que ainda está com dúvida sobre o que é uma função? Eu tô com dúvida nessa primeira forma que o senhor mostrou e na segunda. Tá. Não, mas não se preocupe em relação ao formato, ao exemplo, não, entendeu? Porque os exemplos eu posso dar 1 milhão de exemplos diferentes. Você entender uns, outros não. Às vezes depende muito da sintonia ou da forma com que eu expliquei, do seu convívio que você tem de conhecimento e tal. Então, essas coisas, o exemplo não se prenda nisso, se prenda só no o que é função. Tá? Eu vou dar outros exemplos. Aí, se você não entender o que é função até o final, você me diz que eu tento fazer de outra forma, tá? Sim, professor, mas o problema não foi o exemplo, mas sim esse F que o senhor falou. Agora queremos o F, o R, alguma coisa assim que eu entendi. Ah, sim, sim, tá, entendi. Beleza, então deixa eu explicar. Quando não fica claro o que é que está sendo feito, a gente chama de relação. Relação entre conjuntos. O que é uma relação entre conjuntos? É você atribuir elementos do conjunto A com o conjunto B. Você fazer uma ligação entre eles, que pode ser de qualquer jeito. Por exemplo, quando eu faço essa ligação aqui, eu estou fazendo uma relação entre os conjuntos. Essa relação não é função. Por que não é função? Porque esse elemento está saindo duas setas. Quando eu digo 16 anos, eu não sei se é a Liza ou se é o Everton. Então, não ficou claro. Isso é apenas uma relação de conjuntos. Agora, quando eu falo aqui, deixa eu descer um pouquinho. Quando eu mudo a ordem agora e pego o nome da pessoa e vejo a idade dela, essa relação ela passa a ser uma função, tá certo? O conjunto das funções, todas as funções, elas estão dentro das relações. Por exemplo, é como Alagoas e Brasil. Todo mundo que é de Alagoas é do Brasil. Né? Quem é alagoano é brasileiro. Então, toda função, ela também é uma relação. Agora, todo brasileiro é alagoano? Não.
Então, toda relação entre conjuntos é função? Não, nem todas. O que eu estou querendo saber é, de todas as relações que eu falar para vocês, qual delas ou quais é ou são funções? Deixa eu ver o que Kaique falou aqui. Pelo que eu entendi, o que é incerto não é considerado função. Pois é, Kaique. Quando é incerto, é uma relação. Quando é certo, mais do que uma relação, é uma função. Ela sobe de posto, ela vira uma função. Tá? Então, quando eu digo aqui Danilo, aí tem uma seta saindo dele apenas. Liza, tem uma seta apenas. Isso, Messias. Exatamente isso. Se aquele conjunto está percebendo por que esse assunto de matemática é importante para várias áreas do conhecimento, porque você tem um conjunto, que naquele conjunto você consegue achar resposta para outras coisas, e isso é uma função. Por exemplo, às vezes tem pessoas que falam, eu vou à praia em função, ou minha nota é em função do que eu estudei. Aí o cara, eita, ele estudou muito, deve ter uma nota razoável. Ele não estudou muito, deve ter uma nota mais baixa. Tem umas contradições, às vezes, pode ter. Tá? Mas eu vou à praia dependendo da chuva. Você vai à praia em função da chuva. Se chover, você não vai. Se não chover, você vai. É uma relação. Tá? E essa relação é uma função. Por quê? Porque depende do tempo para você ir para a praia ou não. Né? Então, tudo que há uma dependência, e essa dependência é muito clara, é uma função. Tá? Então, quando eu digo Danilo, eu consigo, com esse detalhe, eu consigo saber a idade. Quando eu digo Liza, eu consigo saber a idade. Mas o Everton tem a mesma idade, mas não tem problema. Veja que, se você só for olhar o domínio, tem uma seta sendo de Danilo, quer dizer que ele só tem uma idade. Liza só tem uma idade. Gislaine só tem uma idade. Everton só tem uma idade. Então, isso é função. Agora, veja que no caso anterior, quando eu dizia 15, beleza, eu sei que é Danilo somente. Mas quando eu dizia 16, eu não sei de qual pessoa estou falando. Tá? Então, esse é o problema. O primeiro caso é só uma relação, não é função. O segundo caso é mais do que uma relação, é uma função. Deixa eu dar um outro exemplo aqui para vocês. Tá? Deixa eu ver se eu pego esse caso aqui. Pronto. Deixa eu queria pegar deixa eu ver o exemplo. Pronto, tá. Então, vê esse exemplo aqui, tá? Eu vou deixar da mesma cor para vocês saberem quem é a mãe e quem é os filhos, tá certo? Então, esse que é a mãe, eu vou colocar de preto, de deixar preto. Isso aqui eu vou colocar branco. Pronto. Então, pelo que você está entendendo aqui, né, da nossa nomenclatura, eu estou dizendo que Lívia é mãe de Silas, é mãe de Amós e é mãe de Ismael, tá certo? Osielma é mãe de Jasmim e de Yasmin. Então, uma tem 3 filhos, a outra tem 2 filhas. Beleza. Vamos ver se essa relação de mãe para filho é uma função. Ora, quando eu digo Lívia, eu quero falar com seu filho. Ela vai saber qual é o filho que eu estou dizendo? Não. Isso não é uma relação. Veja que está saindo mais de uma seta aqui de Lívia, olha. Tem 3 setas, então eu não consigo. Se eu disser, Zelma, eu estou querendo falar com tua filha, ela vai dizer, qual? Né? Não é verdade? Então, isso não é uma função. Essa relação do conjunto A no conjunto B, ou seja, relacionar as mães com os filhos, não é uma função, é apenas uma relação. E se eu fizesse o contrário agora, fosse relacionar os filhos com a mãe?
Pois é, agora vamos lá. Aqui eu botei branco, foi essa aqui, né? Deixa eu colocar. Então, veja, mesmo que, por isso que a gente usa lógica, mesmo que o cara diga, mas eu tenho uma mãe biológica e uma adotiva, ou, eu chamo minha avó de mãe, eu chamo minha tia de mãe. Não, não é isso. No papel, qual é o nome da sua mãe, certo? Então, vamos ver se isso aqui é uma função. Quando eu digo, Silas, eu estou precisando falar com tua mãe, ele vai saber de quem que eu estou falando? Vai. Pois é, Messias, é uma coisa bem simples, né? Ela tem 3 filhos, então eu não consigo definir qual é o filho dela, se eu quero falar com seu filho. Já o filho, ele tem uma mãe, então se eu quero falar com tua mãe, ele vai saber quem é. Está definido. Tá? Então, a relação de mãe para filho não é função, é apenas relação. Mas a relação de filho para mãe é uma função. Porque quando eu disser, Yasmin, eu quero falar com tua mãe, ela não vai perguntar qual. A relação de namoro também deveria ser uma função. Imagina se eu digo, Adivan, eu estou precisando falar com tua namorada. Aí ele, tá, beleza. Mas se ele perguntar qual, o rolo tá feito, não tá não, se ela estiver perto? Imagina a gente numa festa. Aí eu digo, Edivan, chama tua namorada ali. Aí ele, qual? Olha o rolo. Se ela escuta isso. Né? Vige, 21 foi. A avó da minha esposa teve 30, boy. Brinca. Aí tu se lasca, né, boy? Por isso que tem que ser uma função. O namoro tem que ser uma função. Quando chegar para sua namorada e disser, ei, chama teu namorado, ela tem que saber que é você. Porque se ela perguntar qual, ferrou, boy. Não é não? Tá fazendo sucesso enquanto não descobre. Depois que descobrir, leva um pau danado. Perceberam qual é a ideia de função? É isso, pô, é bem simples. Para se eu começasse a fazer função com um monte de número, de definição e blá blá blá, você ia se enrolar, pô, você ia perder a essência. Eu estou querendo primeiro que vocês entendam a essência do assunto, para depois eu entrar com a matemática propriamente dita, a matemática mais grosseira, sabe? Pronto, eu vou fazer alguns exemplos aqui para vocês me dizerem, tá? Se é função ou se não é. Ó, eu tenho uma função que pega cada número e associa ao seu dobro. Será que essa relação é uma função? Tem uma relação que pega cada número e associa ao seu dobro. Ou seja, matematicamente eu tenho x transformado no dobro de x. Não existe um número que tenha 2 dobros diferentes, existe? O dobro é o dobro, velho. Não tem como dizer, o dobro de 2 pode ser 4 ou 5. Não tem. É uma função. É uma função. Quando eu digo, eu vou dobrar tua nota, tu vai perguntar, aí tu sabe quanto tu tirasse. Pô, eu tirei 3, ó. Eu digo, eu vou dobrar tua nota. Tu vai perguntar para quanto vai ficar? É muita leseira, não é não? O cara perguntar, professor, eu tirei 3, você vai dobrar minha nota, vai ficar quanto? Ei, meu irmão, desistir de dobrar tua nota, pô. Tem que reprovar mesmo, cara. Não é não? É, verdade. Então é muito simples essa ideia. Vamos ver esse exemplo aqui, ó, essas bolinhas aqui. Será que isso é função? Estou afirmando, mas eu quero que vocês me digam se eu estou dizendo a verdade ou não. Essa bolinha tem uma seta saindo dela. Essa bolinha tem uma seta saindo dela. Essa bolinha tem uma seta saindo dela. Isso é função? Sim. Diria que não é. Então vê que é simples, né? Então, gente, vê uma ideia legal aqui. Ó, domínio é o conjunto de onde saem as setas, que é o conjunto que eu tenho que me preocupar. O conjunto onde chegam as setas não me interessa se chega, se não chega, se sobra, se falta, não interessa. Esse outro aqui, por exemplo, é função? Veja que daqui sai uma seta, beleza. Daqui saem 2.
Relação. É só uma relação. Não chega a ser função. Parou ali na porque, relação. é porque no domínio não sai duas setas no domínio. Não Chega pode, na. exato. Só pode sair uma. Pô. Não tem exceção. Tem que ser uma. Saiu duas, está fora. Tá certo? Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Deixa eu dar uma geral aqui na próxima. Ó. Agora a gente vai brincando aqui com isso. Tá? Esse primeiro exemplo, tá? Esse primeiro exemplo, eu estou dizendo que não é função. Isso é verdade. Oi, pode falar. Como saber quando é domínio e quando é contra-domínio? Ah, perfeita pergunta. Ótimo. O domínio é o conjunto em que as setinhas estão saindo. Contra-domínio é o conjunto em que as setinhas estão chegando. Tá certo? Por enquanto, essa é a ideia que eu estou passando, que eu não quero dar uma definição formal da matemática. Depois a gente vai ver essa definição formal. Por enquanto, eu quero só que vocês entendam o conceito, a ideia intuitiva, tá, de função. Então, conjunto domínio é o que está saindo às setas. Conjunto contra domínio é o que está chegando às setas. Por exemplo, se eu virar essa seta aqui, para todos tem que estar no mesmo sentido, tá? Não posso virar só uma, não. Se eu fizer isso, então agora esse vai ser o domínio e esse outro vai ser o contradomínio. Ficou claro? Ok. Pronto. Então, nesse caso aqui de cima, é verdade que não é função ou isso é mentira minha? Aí tem uma bolinha que não tem setinha nenhuma. Chega no Então não é contra-domínio. função, né? Ó, ele vai estar perguntando se não tivesse as setinhas. Ah, aí a gente vai ver como é que a gente decide quem é domínio e quem não é quando não tiver setinha. Vai ser quando a gente for estudar função de maneira mais rígida. Por enquanto a gente está tendo as noções intuitivas. Vocês veem que isso aqui, se explicar para uma criança de 7 anos, 8 anos, que isso não é função, explicar para ele o desenho quando é, quando não é, ele vai saber. Mesmo que ele não saiba fazer nenhum cálculo de função. Só que no caso de vocês, eu estou passando por essa parte mais lúdica, mais do dia a dia, para depois chegar na parte mais de cálculo, tá? Mais formal da matemática. Por exemplo, esse outro aqui de baixo, eu estou dizendo que é função, é verdade? Sim. 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 O seu primeiro amansa que é para depois meter lapisa. Mas essa é a grande jogada, entendesse? Essa é a grande jogada, pô. Tipo, você quer pedir um favor pro cara, você vai lá dizendo, não, meu irmão, não sei o que, não sei o que. Não, ei, bicho, tu é muito massa, cara, tu é um show, tal, não, não. Pior que é, velho. Pois é, a vida é assim, entendeu? Aí o que acontece? Se eu vejo, olha, definição de conjunto, definição de função. Função é uma relação de A em B, o cara todo A relacionado a B, existe um B e tal, que F de A igual a B. Isso, tu vai dizer, meu irmão, o que é isso? Não sei que molesta é essa. Você não vai entender. E aí eu vou perder. Por que eu vou perder? Porque eu perdi a chance de te explicar algo de maneira a você entender. Porque numa prova, no Enem, no vestibular, em qualquer lugar, ninguém vai te perguntar o que é função. Não vai. Mas se você souber o que é função, você olha uma questão do Enem e diz, pô, isso aqui, bicho, função, cara. Isso aqui eu sei fazer. Vai lá e faz. Tipo, quando passa no jornal um gráfico sobre Covid, sobre eleição, sobre inflação, sobre preço, sobre sei lá o quê, você pode não saber função, mas se você tiver uma noção lógica boa, você consegue analisar o que está aumentando mais, o que é mais viável, o que não é viável. Então, o que eu quero é que a gente aprenda a analisar gráficos, aprenda a entender função, sem precisar necessariamente das fórmulas matemáticas de uma maneira geral, entendeu? Porque o que vai ficar na sua mente daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos é isso. É o que você aprendeu
do que é função, e não que você decorou o que dizem que é. Quero que vocês aprendam e não decorem, certo? Por isso que eu estou indo na maciota para depois chegar no bom. E quando chegar no bom, vocês já estão preparados. Não é assim, né, que funciona mais ou menos a vida, né? Se você leva uma lapada grande, você cai. Mas você começa a levar a lapada pequena, você vai se ajeitando, fica forte, se ajeita, tal. Quando chega uma lapada grande, você, oxe, agora eu já estou acostumado. É assim, né? Então, vê o seguinte. Se eu fizer isso agora, passa a ser função ou não? Sim. Sim. Sim, porque o contradomínio não me interessa. Certo? Interessa o domínio. Eu digo que não me interessa de maneira relativa, tá? Depois a gente vai precisar dele. Mas para definir se é função ou não, eu não preciso do contradomínio. Preciso só do domínio. Ó, se eu apagar tudo isso aqui, você ia dizer, tá fazendo um conjunto aqui, mas isso não é função. É rejeição, boy. Pois é, vamos lá. Ó, olha aqui, agora eu já estou começando a introduzir o conceito matemático, certo? Por exemplo, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que a função tem que ser representada com F minúsculo. Tá? Quem for para a área de exatas, depois vai ver que um F maiúsculo é uma integral da função, tá? Que são os conceitos que a gente vai trabalhar no ensino médio. Então, sempre escreva com letra minúscula. Beleza. Segundo, é que geralmente a gente usa o maior conjunto possível, tanto para domínio quanto para contradomínio, que é o conjunto dos números reais. Então, estou dizendo que essa função ela se desenvolve o domínio dela em um conjunto real e o contradomínio dela também dentro de um conjunto real. São dois conjuntos reais em que eu vou desenvolver essa função. Imagina que eu tenho isso aqui. 0, 3 e 1 no domínio, tá certo? Deixa eu tirar as setinhas, depois a gente bota. Eu tenho 0, 3 e 1. O 0, 1 e 3, a ordem não importa, você sabe que eu estou falando de conjuntos. Então, não importa a ordem. E no contradomínio, eu tenho 0, 1, 2, 4 e 6. Tá certo? Eu tenho dois conjuntos, só isso. Dois conjuntos. A relação matemática que vai juntar o conjunto A com o conjunto B é essa relação aqui. F de x igual a 2x. Significa isso, que para cada número dado, eu vou atribuir o dobro dele. Como é que eu faço isso? Bem simples. Tiro o x e coloco o número no lugar. Então, no f de 0, ou seja, qual o valor do número 0 nessa função? 2 vezes 0 dá 0. O 0 é transformado no 0. Veja a função como uma máquina que transforma um número em outro. Nesse caso, essa função transformou o 0 nele mesmo. Agora, vê esse 1 aqui. F de 1. Como é que eu calculo f de 1? Eu substituo o x por 1. 2 vezes 1, 2. Essa função transformou o número 1 no número 2, que é o que a gente faz quando vai na padaria, por exemplo, o que vocês disseram que o pão aí era 50 centavos. Quando eu pego dois pães, eu peguei dois pães, conjunto pães. Quando eu chego no caixa, eu transformo esse conjunto pães no conjunto dinheiro, valor financeiro. Por quê? Porque dois pães eu vou pagar R$ 1. Eu transformei o número 2 em 1. Dois pães, R$ 1. Se eu pegasse 3 pães, eu estaria transformando o número 3 no número 1,5, que era R$ 1,50. Vocês percebem que tudo que acontece na vida é uma transformação que pode ser uma função? Por exemplo, quando você vai tomar uma injeção para determinados medicamentos, alguns medicamentos precisam do seu peso.
Tá? Você precisa da mesma medicação que outra pessoa, mas você tem 30 quilos, o cara tem 50. A dosagem dele vai ser maior. E se a enfermeira errar, botar a sua dosagem para ele, não vai adiantar de nada. E se botar a dosagem dele em você, você com 30 quilos, levando a dosagem de 50, você morre. De pirona, tem uns que é gotinha, né? Qual a idade da criança? Tanta, e bota tantas gotinhas. Isso é uma função. E se você errar, ferrou. Quando você vai botar o seu pai, ou sua mãe, ou alguém da família, vai botar gasolina num carro, ele está transformando o quê? O número referente a litros pelo número referente a valores em reais. Quando você vai crescendo, que é criança, você vai crescendo, você vai transformando o número anos ou meses em altura. Então percebe que eles não param para ver a matemática desse jeito, que ela está em tudo, eles não param para ver. Vocês viram uma reportagem falando sobre pluviômetro? Vocês sabem o que é pluviômetro? Não faço ideia. Metro vem de medida, tá? Medir. E pluve, se você olhar a etimologia, ou seja, orientar as palavras, tem a ver com chuva, pluviômetro. Então, medida de chuva. Teve uma vez, uns 3 anos atrás, aí no IFAL, que eu fiz um trabalho com os meninos de matemática no primeiro ano, só que agora a gente está afastado e fica meio complicado, né? Sobre o pluviômetro, ou seja, eu ensinei a construir um pluviômetro com a garrafinha PET, passou até na televisão, um dia desse, no jornal, que lá em aquela cidade na Petrópolis, né? Estava ensinando os moradores a fazer um pluviômetro, porque eles não esperariam a Defesa Civil dizer que estava perigo. Só de ver a quantidade de chuva, eles já corriam. Então, o pluviômetro, ele vê a quantidade de chuva que cai numa área e por aí você consegue entender se a chuva está mais forte ou menos forte, se está aumentando ou diminuindo. É chamado de pluviômetro. Então, é bem simples. Você pega uma garrafa PET, corta, faz umas marcações. Quem botar na internet vai aprender a fazer, não tem estresse. Mas isso aí vai transformar a quantidade de água em uma situação de alerta. Ah, tá chovendo pouco, beleza, não preciso sair de casa. Tá chovendo muito, corre que vai desabar tudo. É uma questão desse tipo. Por exemplo, também para você saber, quando tem trovão, quando tem trovão, vocês sabem a diferença. O trovão, o relâmpago é a claridade. O trovão é o barulho. Pode ser com relâmpago também. Ou com trovão ou com relâmpago, não importa. Você pode saber se a chuva está chegando na sua cidade ou se a chuva está saindo da sua cidade, do seu local. Cidade é assim, local, né? Porque tem cidade, por exemplo, Recife é tão grande que pode chover aqui e não chover lá na Zona Sul, por exemplo. Mas na sua região, como é que você sabe se a chuva está aumentando, está chegando ou se ela está indo embora? Você, se tiver relâmpago ou trovão, qualquer um dos dois, você, vamos dizer que é o relâmpago. Tá. Quando der a claridade, eu começo a cronometrar no relógio. Aí, próximo relâmpago, eu paro, vejo quantos segundos deu. Aí zero e vejo para o próximo. Se a distância entre os clarões ou entre o barulho do trovão estiver aumentando, quer dizer que a tempestade está se afastando, está diminuindo. Se essa distância for cada vez menor, quer dizer que a chuva ainda vai aumentar, que ela está chegando próximo, mais próximo ainda de você. Então, vê que tudo que se fala é matemática, só que a gente não é ensinado a ver a matemática nas coisas. A gente é acostumado a ver matemática só na escola e sem servir para nada. Por isso que a gente acha que não gosta. Então, vamos lá, vê bem. Voltando para 0, 1 e 3, não é isso? Que é o domínio. Quem é o contradomínio? 0, 1, 2, 4 e 6. Eu vou introduzir uma nova palavra. Que palavra é essa? Imagem. Antes de eu introduzir essa palavra, deixa eu botar o carregador aqui, que eu já vi que já vai
Pifaba, até. Aí você me diz, bom, imagem em matemática, o que é isso? Isso quer dizer, eu vou dar um exemplo para vocês na prática. Vou apresentar um site aqui para vocês. Olha aí. Deixa eu apresentar essa figura aqui. Vocês estão vendo a imagem dessa criança? Sim. Eu posso dizer que o rosto dela é o domínio. Tá certo? O espelho é o contradomínio. E o que está aparecendo dentro do espelho é a imagem. Então, você acha que essa criança ela só tem um olho, um pedaço do nariz e um pedaço da boca? Não. Pode Não. até ser. Eu não Eu sei, não deduzo estou vendo a que cara, pode até ser. Mas, primeiramente, eu penso que só estou vendo esse pedaço porque o espelho é pequeno. Se o espelho fosse maior, eu ia ver mais o rosto dela, ia ver se tem alguma deficiência aqui ou não. Mas a imagem é o que eu estou vendo refletido do bebê. O rosto dele é o domínio e o que eu estou vendo refletido é a imagem. Vou mostrar outro exemplo aqui. Pronto. Olha outra criança aqui. Aqui eu tenho o domínio, que é ele. Aqui eu tenho o contradomínio, que é o espelho. E aqui eu tenho a imagem, que é o desenho, o que reflete dela no espelho. Então, seguindo essa ideia de imagem, a gente vem aqui para a matemática e entende que a imagem do zero é ele próprio, a imagem do 1 é o 2, porque o 1 foi transformado no 2, e o 3 a imagem dele é o 6, porque ele foi transformado no 6. Eu posso dizer a você que o zero está ligado com o 0, o 1 está relacionado com o 2, que é a imagem dele, e o 3 está relacionado com o 6. Tem alguém nessa função, desculpa, nessa relação, não sei ainda se é função, eu quero saber isso. Nessa relação que eu estou construindo do conjunto A com o conjunto B, existe alguém ligado com o 4? Não. Existe alguém ligado com 1? Beleza, também não. Isso é uma função? sim. Sim, porque o que importa é o domínio. O domínio está refletido o 0 virado em 0, o 1 virado em 2 e o 3 virado em 6. Então, aí eu posso dizer para vocês, olha, DF é o domínio de F, que é um domínio 0, 1 e 3. O contradomínio é todo o conjunto de chegada, 0, 1, 2, 4 e 6. E quem é a imagem? A imagem é um subconjunto do contradomínio. Quem é ela? 0, 2 e 6. Tá certo? Faz o seguinte agora. Pega esse mesmo... Deixa eu tirar essas setinhas daqui. Tirar essas setinhas daqui. Agora, a minha função eu vou mudar, tá certo? Então, veja que no mesmo conjunto eu posso criar várias funções diferentes, cada uma para uma situação. Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa, eu posso calcular, relacionar a população com quantos anos ela vive em média. Eu posso relacionar a população com o salário.
Eu posso relacionar a população daquela cidade. Vamos dizer uma cidade, para ficar mais só objetivo para vocês. Relacionar, pesquisar o salário daquela a população em relação ao grau de estudo, população em relação a endividamento, a saúde. Então, dentro desse conjunto de população, eu posso analisar várias coisas. E cada uma dessas coisas que eu analisar, eu vou associar uma função. Né? Quando, por exemplo, você vai fazer um seguro de vida, eles analisam sua idade, se você tem doença, qual é se sua família tem algum tipo de situação que é comum para todo mundo da minha família morre de câncer, do coração, não sei o que. Opa, traga aqui o exame de coração para a gente fazer o seguro. Entendeu? Então, dependendo do que você fala, do que você faz, dentro daquele mesmo elemento, você tem uma função específica. É como no dia a dia. Eu, você, qualquer um de nós tem várias funções como pessoa. Por exemplo, você agora está na situação aluno. Então, você pode dar aula de música, e daqui a pouco de noite, quando você for ensinar música, você está na condição professor. Ou na função filho, ou na função irmão, ou na função colega, ou na função namorado ou namorada. Né? Que a gente chama de papéis, a gente desempenha esses papéis, que é uma função. Né? Na minha função, por exemplo, de professor, eu não posso chegar aqui, por exemplo, com você, estar com a câmera aberta e tirar a camisa. E ficar dando aula sem camisa. Não condiz com a função professor, com o papel professor. Mas se eu estivesse aqui com um grupo de amigos, a gente combinando aqui para passear, para ir para, sei lá, para uma praia, eu podia estar aqui sem camisa, deitado na rede, e aí, boy, vamos ver quando é que a gente vai para a praia tal. Então, eu sou a mesma pessoa, mas eu estou desempenhando uma função, um papel diferente. Né? Agora mesmo a gente teve, né, a interseção de dois papéis. O meu papel, função, professor, e o papel, função, coordenador. A menina pediu uma informação rápida e eu tenho que parar uma para poder realizar outra função. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Né? Santa Luzia, hein? Aí, bom, eu tenho o conjunto agora que eu vou pensar é o mesmo, gente, tá? 0, 1 e 3. E eu tenho essa função x mais 1. Eu quero que vocês me digam quem é o domínio, contradomínio e a imagem. O Divan já fez aqui. Perceba que a primeira função que eu falei para vocês é a função dobro. Ela acha o dobro do número. Essa função que eu estou passando agora, a gente pode chamar de função consecutivo, que ela acha consecutivo. Por exemplo, quem é o consecutivo de 0? É 1, que 0 mais 1 dá 1. Quem é o consecutivo de 1? 1 mais 1, 2. Então, ó, eu estou tirando o x e colocando o número que eu quero achar o consecutivo. 3. 4. 3 mais 1 é 4. Então, com essa função, eu posso achar o consecutivo de qualquer número. Tá? E aí, como é que fica? Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Olha, o domínio... Perdão, pode falar. O domínio é o mesmo, porque eu não mudei o domínio. A imagem... Desculpa, o contradomínio é o mesmo, porque eu não mudei o contradomínio. Mas eu mudei a função, eu mudei a forma delas se relacionarem, desses dois conjuntos se relacionarem. Por que eu mudei a forma deles se relacionarem? Porque eu mudei a função. Né? É como, de repente, você está se relacionando com uma pessoa porque você está sendo amigo da pessoa ou amiga, então tem um tipo de relação ali. Daqui a pouco você começa a namorar, então já o conjunto é o mesmo, você e a pessoa, o domínio contra domínio é o mesmo, mas a relação agora é outra. Vai virar uma função? Não sei. Se cada um tiver só um, beleza, é uma função. Se alguém resolver pular fora, já deixa de ser função, volta para ser relação apenas. Percebem essa jogada do dia a dia? Que isso tem a ver com matemática? Então, o domínio é o mesmo, o contradomínio é o mesmo, mas a relação é diferente, a função é diferente. Então, qual é a imagem agora? 1, 2 e 4.
né? Por que a imagem é diferente? Porque a relação é outra, a função é outra. Essa relação é mais do que uma relação. É uma função, certo? Ficou dúvida, gente, nisso aí? Sem Como é que tá? dúvidas. Beleza, né? Pronto, Vê. É basicamente isso que eu queria falar com vocês. Próxima aula, a gente vai trabalhar a questão disso que a gente aprendeu hoje, mas de uma maneira mais matemática. Eu vou passar várias funções, vários cálculos para definir se é, se não é função, como definir uma função pelo gráfico, porque a gente aprendeu agora a definir uma função olhando o diagrama, né? Um conjuntinho A, um conjuntinho B, e ver as setinhas e olha. Beleza. Não, hoje não tem ponto extra, não. A gente está começando agora esse assunto. Depois a gente bota mais ponto extra aí para brincar. Então, eu vou colocar alguns vídeos, tá certo? Não, eu não estou colocando presença, não, porque quando termina a reunião, o próprio Meet está mandando. E é melhor ainda, que o Meet manda o nome da pessoa, a hora que a pessoa entrou, a hora que a pessoa saiu e ainda manda o e-mail da pessoa. Vê que função top. Não tem como dizer, ah, professor, eu entrei, mas o senhor não me envia, eu esqueci de assinar. Não tem mais como fazer isso, né? Ou o cara que entra, eu vou entrar aqui, passar 2 minutos e vou cair fora. O Google diz, o Meet manda uma mensagem. Fulano entrou de 3 horas, saiu de 3 e 1. Ferrou. Entendeu? Ah, não estamos mudando, não. Tá vendo que tudo é função, pô, se você parar para analisar. Pronto, então eu vou parar também a gravação, tá? Porque não vai ficar um monte de blá blá blá. Eu vou